Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. O Ministro da Economia e Finanças garante que já há salário para todos os funcionários públicos. Adriano Maliani diz que os problemas técnicos estão ultrapassados e que hoje mesmo confirmou que as verbas foram desbloqueadas. Depois da demora no pagamento de salários, agora é a hora do alívio. A informação que eu tenho é que ainda hoje os bancos comerciais vão transferir para aqueles que tinham alguns problemas que não foi possível fazer na sexta-feira, porque sexta-feira os bancos trabalharam e até a hora que era importante, era necessário para resolver os problemas. Adriano Maliani volta a defender a necessidade de uma data única para o pagamento de salários. Atualmente, os ordenados na função pública são pagos no intervalo entre os dias 15 e 28 de cada mês. Se o sistema estiver em condições, os bancos também tiverem os sistemas adequados no sentido de com possibilidade de transmitir mais dados, vai ser possível, e esse é o trabalho que estamos a dizer, vai ser possível dizer que o funcionário público recebe no dia X. Porque neste momento o que está a acontecer é que nós temos um intervalo que vai de 15 a 28 de cada mês. As palavras do Ministro da Economia e Finanças saíram na conferência de imprensa do balanço da reunião do Sistema Nacional da Administração Financeira do Estado, SISTAF, um mecanismo que, segundo Adriano Maliani, assegura a transparência. A vantagem do STAF continua a ser esta de, primeiro, permitir um controle interno muito mais apurado do que era no passado. Não estou a dizer que não houvesse, mas tudo que é manual é muito mais difícil de fazer o controle, quando hoje é possível, em tempo real, saber quem fez esta operação, para que banco é que transferiu, e é mais fácil as pessoas que têm que investigar ter esta informação. O Ministro da Economia e Finanças reconhece o aumento de preços nos últimos meses, mas diz que a situação ainda está sob controle. Adriano Maliani afirma que a meta de inflação é de 5,6% e atualmente está na casa dos 3%. Os preços dos principais serviços e bens básicos à população subiram nos últimos meses, com destaque para água, energia elétrica, pão, frango e peixe. A desvalorização do metical é apontada como a principal razão numa economia em que quase tudo é comprado fora do país. O Ministro da Economia e Finanças desdramatiza o aumento generalizado dos preços e lembra que a inflação está ainda abaixo do previsto para este ano. As projeções que nós tínhamos feito, assumindo a revisão de preços de produtos de primeira necessidade, nós não estaríamos muito fora da meta que nós definimos. Precisamos de compreender que a meta que está programada para até o final do ano é de 5,6 e em outubro essa meta nós já estávamos em 3,63, o que quer dizer que vamos ter pelo menos a situação sob controle nesta área. Esta é a segunda vez em menos de uma semana que o governo vem acalmar a sociedade, depois do primeiro-ministro ter afirmado na quarta-feira que a instabilidade não deve criar alarmismo. Adriano Maliani aproveitou ainda a ocasião para denunciar o oportunismo de alguns comerciantes que se aproveitam da desvalorização do metical para aumentarem os preços. Eu acredito que haja um oportunismo no meio de tudo isso. Agora, como é que se faz esse controle administrativamente? Realmente é difícil. Não posso estar a dizer, porque o Ministério das Finanças não vai até esse pormenor. Devido à derrapagem, o dólar americano quase duplicou o seu valor face ao metical. Nos bancos comerciais, um dólar vale 35 meticais, contra os 34 em relação ao início do ano. Vendedores dizem que a subida de preços de produtos de primeira necessidade, que se tem registrado nas últimas semanas, poderá prevalecer e dizem que tudo dependerá da estabilidade cambial.
A STV visitou alguns mercados da cidade de Maputo e a realidade é mesmo esta. Produtos como o arroz, o peixe, o feijão, o óleo de cozinha e outros custam hoje quase o dobro do que era há pouco mais de 2 semanas. Os vendedores apontam a subida do câmbio do dólar e do rand como a causa da inflação. Subir porque dizem o dólar subir e depois é falta de carapau. É isso. Está mal mesmo os preços. Por cada dia o preço sempre vai em cima. Todos os dias que sempre, por exemplo, quando vamos lá no grossista, os preços que apanhamos são muito diferentes. Está acontecendo com o mercado, cada vez mais está a subir. O frango, cada dia que passa, sobe 100 meticais, 200 meticais. Mas até então subiu e parou nos 1.500. Já os cidadãos entrevistados lamentam e dizem estar muito difícil gerir as contas com os preços atuais. Alguns acreditam mesmo que a situação poderá prevalecer, visto que se avizinha a quadra festiva. Agora para mim está a ser muito difícil. Está a ser muito difícil gerir a casa com esses preços. Os preços vão subir ainda mais. Já subiram pelo menos, em alguns produtos, subiram até 50%. Por isso é que eu ainda continuo a escolher este sítio para fazer as compras, porque nos outros sítios é quase que impossível. Alguns produtos de primeira necessidade subirem quase 100%, isso é preocupante. Sempre, no fim do mês, eu tinha uma meta que eu comprava, gastava valor X. Já agora já estou a gastar mais, quase 85%. O Banco de Moçambique vai limitar o uso de cartões de crédito e débito no estrangeiro como forma de controlar a depreciação do metical face ao dólar. O governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gove, diz que há pessoas que chegam a gastar 2 milhões de dólares no estrangeiro através dos cartões de débito e crédito. O Banco de Moçambique convocou uma conferência de imprensa relâmpago esta segunda-feira para falar do ponto da situação da depreciação do metical face ao dólar norte-americano. Ernesto Gove diz que uma das decisões é limitar o uso de cartões de crédito e débito. Segundo o Banco Central, há pessoas que chegam a gastar 2 milhões de dólares por ano em compras e importações que não declaram ao Estado. Os bancos serão instruídos, pois, para trabalhar nas suas aplicações informáticas para ajustar os limites de utilização dos cartões. O mais crítico nas formas de pagamento é o cartão de débito, uma vez que não há limitações. Os cartões de débito, como digo, são o grande problema, porque não se dá crédito. Eu acho que é um produto mal concebido, porque os bancos precaucionalmente olharam para aqueles cartões em que eles dão crédito, mas os cartões de débito, porque não dão nenhum crédito, o cliente vai à sua conta. Então, é onde existe mais problemas, porque o limite é o saldo da conta. Segundo o governador do Banco de Moçambique, há 3 formas para a importação de bens, entre elas a utilização de cartões, que é a menos recomendada. Gove não descarta a possibilidade de haver lavagem de dinheiro nessas compras no estrangeiro por cidadãos nacionais. O banqueiro tem a responsabilidade de ser também conselheiro do seu cliente. Senão, podem alguns cair na tentação de cometer irregularidades e até mesmo ilegalidades, que amanhã caem numa situação de atos que configurem branqueamento de capitais e outras atividades ilícitas. Portanto, é bom, a prevenção é bom. O Banco Central diz que não faz sentido fixar câmbios administrados nas importações, conforme solicitaram os empresários recentemente.
O governador do Banco de Moçambique diz que a medida pode prejudicar a economia. Taxas administradas não pode haver, não? Não é benéfico para a economia administrar os preços. Administrar a taxa de câmbio é administrar um preço. Temos boa memória das consequências no passado de uma administração de preços nos mercados. Acabamos tendo dinheiro, mas sem produtos. Se estabelece um preço fixo que não corresponde ao esforço socialmente necessário para a produção de um determinado bem, esse bem vai deixar de existir no mercado e vamos ter dinheiro que não tem nenhuma correspondência com a quantidade de bens e serviços disponíveis na economia. É um problema de crédito. Qual é a nossa contribuição como empresa para que o banco apareça como complemento do esforço próprio? A polícia não conseguiu deter os criminosos que raptaram um cidadão na sua casa no bairro Triunfo, na cidade de Maputo. O porta-voz do comando diz que as autoridades já estão a seguir outras pistas. Continua em parte incerto o proprietário desta residência que foi raptado na última terça-feira aqui na Rua dos Cajueiros, no bairro Triunfo, na cidade de Maputo. A vítima foi abordada quando entrava na sua casa para almoçar com a sua família. Sabe-se que trata-se do proprietário de vários estabelecimentos comerciais e conhecido por nome de Aris, e este é um dos empresários que tem se dedicado na comercialização de ferro e aço. A polícia diz que conseguiu localizar a casa que serviu de cativeiro da vítima, mas os criminosos se aperceberam da situação e fugiram com este cidadão. A polícia, na semana passada, conseguiu identificar um dos cativeiros, portanto, para onde os raptores teriam levado a vítima, mas que infelizmente eles conseguiram se escapulir da polícia, portanto, momentos antes de lá os agentes de investigação chegarem. Portanto, a residência foi identificada, os indivíduos depois puseram-se em fuga. Neste momento, portanto, a polícia continua a procurar o paradeiro, portanto, daquela vítima, e o trabalho está sendo feito. Acredita-se que, portanto, leva o tempo que levar, a polícia vai esclarecer este caso. Orlando Mudumano fez estes pronunciamentos esta segunda-feira na habitual conferência de imprensa de balanço das atividades da corporação. Quanto aos acidentes de viação, Mudumano diz que 5 pessoas morreram e 7 contraíram ferimentos graves. No que se refere à sinistralidade rodoviária, neste período foram registrados 12 acidentes contra 16 do igual período do ano passado. Dos 12 atuais, 6 foram do tipo atropelamento carro-peão, 2 do tipo colisão entre viaturas, 3 do tipo despiste e capotamento e 1 do tipo choque contra obstáculo fixo. Neste período, 5 pessoas perderam a vida, portanto, vítimas de acidentes de viação, contra 4 de igual período comparativo. Outras 13 contraíram ferimentos, das quais 7 em estado grave e, portanto, outras 6 contraíram ferimentos ligeiros, contra 30 de igual período comparativo. Ao longo da semana, a cidade de Maputo registrou pouco mais de 50 crimes de diversos tipos, com destaque para assassinatos e assaltos à mão armada. Falhou a reposição da bobina de um dos transformadores da subestação de Fomento, que avariou sensivelmente 2 meses na sequência de uma descarga atmosférica.
Volvidos mais de 45 dias, prazo indicado pela Eletricidade de Moçambique para a conclusão do processo de reposição da bobina de um dos transformadores da subestação de Fomento, que avariou e provocou restrições no fornecimento de energia nas cidades de Maputo e Matola, na sequência de uma descarga atmosférica. Esta segunda-feira, através de um comunicado de imprensa, a Eletricidade de Moçambique informou que a reparação efetuada não passou aos testes de aptidão. E refere que, enquanto a situação prevalecer, o fornecimento da corrente elétrica na região sul do país continuará sendo assegurada por fontes alternativas, incluindo na quadra festiva. Recorde-se que, um pouco depois da ocorrência, esta avaria provocou apagão em diversos bairros da cidade de Maputo e Matola, paralisando diversas instituições e forçando outras a custos adicionais com o uso de geradores. Refere-se que, para além de técnicos locais, nesta operação, a EDM mobilizou técnicos da empresa fabricante do equipamento danificado. O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, defende que a Operação Produção foi uma medida que visava reeducar o homem e não excluí-lo da sociedade. Chissano falava hoje durante uma palestra sobre os 40 anos da independência de Moçambique. Falando para uma plateia de académicos, estudantes e políticos, o antigo estadista moçambicano recuou no tempo e tocou num tema bastante sensível quanto controverso: Operação Produção. O ex-chefe de Estado disse que a ação que visava deportar pessoas para os campos de reeducação nas províncias de Niassa e Cabo Delgado era um projeto cheio de humanismo. Chissano defendeu ainda que a ação tinha como objetivo reeducar o homem e não marginalizá-lo. Que não compreendiam bem disseram que estávamos a criar uma Sibéria. Estamos a deportar pessoas para uma Sibéria, para trabalhos forçados. Não é trabalho forçado nenhum. Aqueles indivíduos estavam a ser reeducados. Eu empreendi uma visita com diplomatas estrangeiros acreditados no nosso país para o Niassa. E fui até o Nango, onde estava o projeto. E em Nango vimos construções, uma casa muito bonita, que foi construída para os próprios, vamos chamar aqui penitenciários, né? Que estavam em prisão aberta. Mas como nós chamamos de centro de reeducação, não caía bem nos ouvidos das pessoas. Então, eu fui mostrar o centro de reeducação. Disse, olha, aqui nesse centro faz isto, esta casa aqui é para ser banco para estes indivíduos que estão a trabalhar aqui depositarem o seu dinheiro depois da venda dos produtos que vão produzir aqui. São apoiados por alemães que construíram uma barragem e têm alguns milhares de hectares e vão produzir para eles próprios. E o dirigente que dirigiu para a construção daquela casa era um criminoso. Eu perguntei, mas por que tu foste preso? E eu matei a minha mulher com machado. O que merecia um homem desses para a justiça normal, ocidental? Se fosse no Malawi, era morto também. Mas nós tínhamos isto, vamos recuperar este homem. E este homem dirigiu a construção daquele banco. O ex-presidente da República diz que somente com ensino de qualidade e estudantes que sabem fazer é que se pode contribuir para o desenvolvimento do país. Eu perguntava a académicos, cientistas, se conhece isto ou aquilo. Não sabia. Faz isso? Sim, faz. Faz isso? Faz. Por que eu aprendi? Eu aprendi por estar lá no terreno. A busca de soluções. E é interessante que muitas dessas soluções estão na internet e as pessoas não conheciam. Bom, eu tive conhecimento por causa das minhas viagens, eu ando, vejo isso, mas aquilo. Há coisas que também estou ainda naquela fase de saber que isto faz.
mas não sei como se faz. Mas sempre digo assim, mas lá na universidade há de haver alguém que sabe. Mas eu fico admirado quando vou para a universidade e não encontro alguém que sabe fazer. Então, esse é um desafio muito grande. Mudança da qualidade do ensino, de que se fala. O ensino tem que ser funcional. Um dos signatários dos acordos de paz, Chissano, disse ainda que a guerra civil interrompeu o processo de desenvolvimento inclusivo e participativo no país. Chissano defendeu na palestra que a nacionalização do ensino e da saúde foram determinantes nos anos que se seguiram à independência. João Mosque e Júlio Carrilho defendem que o governo deve intervir urgentemente para evitar o êxodo rural e, consequentemente, superpovoamento nas zonas urbanas. Os académicos falavam esta segunda-feira numa conferência organizada pelo Observatório do Meio Rural. No primeiro dia da conferência, que tem como tema novas dinâmicas econômicas, movimentos migratórios e relações rural-urbano, os participantes debatem o estágio de superpovoamento das cidades e o abandono das zonas rurais. O economista João Mosca considera que é a altura do governo criar políticas eficazes para manter as pessoas nas zonas rurais. Poder sugerir políticas públicas, por um lado, que facilitem a integração das pessoas quando chegam à cidade, em termos de infraestruturas, de habitação, de serviços, de emprego, oportunidades de emprego. Por outro lado, políticas que procuram reter no meio rural as pessoas, para não se pensar que a migração para o meio urbano vem resolver alguns dos grandes problemas que tem o meio rural neste momento, que são mais desfavorecidos que o meio urbano, como é oportunidades de emprego, acesso à educação, saúde. A pobreza é mais profunda no meio rural, o trabalho no meio rural é mais sacrificado, mais doloroso, com menor rendimento. Portanto, as pessoas procuram novas oportunidades, vêm para as cidades com esse tipo de expectativas de melhorar as suas condições de vida. Por sua vez, o académico Júlio Carrilho entende que o êxodo rural tenderá a agravar-se porque faltam incentivos no campo. Eu penso que aqui no nosso país estamos naquela fase em que há ainda uma maior migração do campo para a cidade. E não é por acaso, porque no mundo todo isso está a acontecer, sobretudo no mundo em desenvolvimento. As cidades estão a ficar megalópolis, grandes cidades, e é muito provável que aqui em Moçambique, por exemplo, o eixo Maputo-Ressano, o eixo Beira-Fronteira, Machipanda, o eixo Nampula-Nacala se comecem a transformar em grandes zonas urbanas por causa das solicitações do desenvolvimento e que estão a surgir. Portanto, eu penso que não é previsível que se inverta tão já essa tendência de migrar para o campo, migrar para a cidade. A conferência de 2 dias conta com a participação de estudantes e representantes de organizações não governamentais. O Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional em Inhambane está a formar técnicos de diversas áreas para integrarem os grandes projetos de exploração de recursos naturais no país. É uma medida que visa dar oportunidade para que mais moçambicanos, sobretudo os mais desfavorecidos, trabalhem nos megaprojetos de exploração de recursos naturais no país. Para já, estão formados mais de 50 serralheiros industriais e iniciará dentro de semanas no distrito de Inhassoro a formação de técnicos profissionais de nível médio em diversas áreas que, segundo o diretor-geral do INEP, Anastácio Chembese, vão prestar serviço pelo país inteiro. A formação que, por exemplo, vamos dar aqui, não estamos a dizer que é só para servir em Inhambane, é para servir a todo o país. E estamos a construir centros de formação em Malema, agroprocessamento, estamos a construir um em Pemba, para a área industrial também, para responder à indústria que vai nascer lá. Enfim, estamos a construir um pouco em todo o país. E neste momento estamos satisfeitos, o setor privado está a responder de forma satisfatória. E estamos a fazer juntos. No final do dia, o que nós estamos a fazer contribui sobremaneira para o setor privado. O diretor residente da Sasol em Moçambique, Mateus Zimba, um dos parceiros do INEFP nesta aposta, diz que é preciso que as comunidades ao redor dos megaprojetos tenham habilidades para que haja um crescimento sustentável. O projeto de gás natural vai estar aqui mais alguns anos, mas nós não podemos continuar a crescer sem que a comunidade à nossa volta cresça também.
Nós precisamos de ter pessoas formadas, com as habilidades próprias, para que não haja um divórcio entre o crescimento nosso econômico e empresarial e o crescimento das comunidades que estão à nossa volta. O INEFP diz que vai continuar a apostar também nos cursos de pequena duração, dotando os cursandos de habilidades para o autoemprego. O presidente chinês apelou hoje aos países desenvolvidos para que honrem os seus compromissos de financiamento de 100 mil milhões de dólares por ano aos países em desenvolvimento para enfrentar as alterações climáticas. O presidente da China falava na Conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas COP21, que vai decorrer até 11 de dezembro em Paris. Xi Jinping disse que os países desenvolvidos devem aceitar mais responsabilidades partilhadas para limitar a subida da temperatura média do planeta e ajudar as nações mais pobres na adaptação às mudanças climáticas. O líder chinês considera que os países desenvolvidos devem honrar o seu compromisso de mobilizar 100 mil milhões de dólares por ano a partir de 2020 e conseguir um apoio financeiro mais forte para as nações em desenvolvimento. Disse também que é importante que tecnologias amigas do clima sejam transferidas para os países em desenvolvimento. Na Conferência do Clima realizada em Copenhague em 2009, foi decidido que os países ricos iriam contribuir com 100 mil milhões de dólares anuais para financiar os mais pobres na mitigação e adaptação às alterações climáticas, na redução das emissões de gases com efeito de estufa responsáveis pelo aumento da temperatura do planeta. Os resultados das eleições presidenciais e parlamentares do Burkina Faso estão previstos para esta segunda-feira. Os burkinabes foram às urnas para escolher o novo presidente no domingo. Os mais de 5 milhões de eleitores do Burkina Faso votaram este domingo para escolher um novo presidente e o parlamento, com os primeiros resultados previstos para segunda-feira. Segundo o presidente da Comissão Eleitoral, que falava após o fecho das assembleias de voto, a votação decorreu de uma forma satisfatória. Se tudo correr bem, será o virar da página de um ano marcado pelo derrube do presidente Blaise Compaoré, que esteve há 27 anos no poder. A segurança foi reforçada para a votação, a primeira em 3 décadas em que os eleitores puderam participar no escrutínio multipartidário. Os 2 grandes favoritos são Roch Marc Kabore, do Movimento do Povo para o Progresso, e Zipiri Diabre, da União para o Progresso e a Mudança, antigos barões do regime que passaram para a oposição. O vencedor das presidenciais dirigirá a primeira alternância democrática depois de décadas, num país com uma história marcada por numerosos golpes de Estado. O ministro da Economia e Finanças garante que já há salário para todos os funcionários públicos. Adriano Malian diz que os problemas técnicos estão ultrapassados e que hoje mesmo confirmou que as verbas foram desbloqueadas. Depois da demora no pagamento de salários, agora é a hora do alívio. A informação que eu tenho é que ainda hoje os bancos comerciais vão transferir para aqueles que tinham alguns problemas que não foi possível fazer na sexta-feira, porque sexta-feira os bancos trabalharam e até a hora que era importante, era necessário para resolver os problemas. Adriano Malian volta a defender a necessidade de uma data única para o pagamento de salários. Atualmente, os ordenados na função pública são pagos no intervalo entre os dias 15 e 28 de cada mês. Se o sistema estiver em condições, os bancos também tiverem os sistemas adequados no sentido de com possibilidade de transmitir mais dados, vai ser possível, e esse é o trabalho que estamos a dizer, vai ser possível dizer que o funcionário público recebe no dia X, porque neste momento o que está a acontecer é que nós temos um intervalo que vai de 15 a 28 de cada mês. As palavras do ministro da Economia e Finanças saíram na conferência de imprensa do balanço da reunião do Sistema Nacional da Administração Financeira do Estado, SISTAF, um mecanismo que, segundo Adriano Malian, assegura a transparência. A vantagem do STAF continua a ser esta de, primeiro, permitir um controle interno muito mais apurado do que era no passado. Não estou a dizer que não houvesse, mas tudo que é manual é muito mais difícil de fazer o controle, quando hoje
é possível, em tempo real, saber quem fez esta operação, para que banco é que transferiu, e é mais fácil as pessoas que têm que investigar ter esta informação. O ministro da Economia e Finanças reconhece o aumento de preços nos últimos meses, mas diz que a situação ainda está sob controle. Adriano Malian afirma que a meta de inflação é de 5,6% e atualmente está na casa dos 3%. Os preços dos principais serviços e bens básicos à população subiram nos últimos meses, com destaque para água, energia elétrica, pão, frango e peixe. A desvalorização do metical é apontada como a principal razão numa economia em que quase tudo é comprado fora do país. O ministro da Economia e Finanças desdramatiza o aumento generalizado dos preços e lembra que a inflação está ainda abaixo do previsto para este ano. As projeções que nós tínhamos feito, assumindo a revisão de preços de produtos de primeira necessidade, nós não estaríamos muito fora da meta que nós definimos. Precisamos de compreender que a meta que está programada para até o final do ano é de 5,6 e em outubro essa meta nós já estávamos em 3,63, o que quer dizer que vamos ter pelo menos a situação sob controle nesta área. Esta é a segunda vez em menos de uma semana que o governo vem acalmar a sociedade, depois do primeiro-ministro ter afirmado na quarta-feira que a instabilidade não deve criar alarmismo. Adriano Malian aproveitou ainda a ocasião para denunciar o oportunismo de alguns comerciantes que se aproveitam da desvalorização do metical para aumentarem os preços. Eu acredito que haja um oportunismo no meio de tudo isso. Agora, como é que se faz esse controle administrativamente? Realmente é difícil. Não posso estar a dizer, porque o Ministério das Finanças não vai até esse pormenor. Devido à derrapagem, o dólar americano quase duplicou o seu valor face ao metical. Nos bancos comerciais, um dólar vale 35 meticais, contra os 34 em relação ao início do ano. Vendedores dizem que a subida de preços de produtos de primeira necessidade que se tem registrado nas últimas semanas poderá prevalecer e dizem que tudo dependerá da estabilidade cambial. A STV visitou alguns mercados da cidade de Maputo e a realidade é mesmo esta. Produtos como o arroz, o peixe, o feijão, o óleo de cozinha e outros custam hoje quase o dobro do que era há pouco mais de 2 semanas. Os vendedores apontam a subida do câmbio do dólar e do rand como a causa da inflação. Subir porque dizem o dólar subir e depois já é falta de carapau. É isso. Está mal mesmo os preços. Por cada dia o preço sempre vai em cima. Todos os dias que sempre, por exemplo, quando vamos lá no grossista, os preços que apanhamos são muito diferentes. Está a acontecer com o mercado cada vez mais está a subir. O frango, cada dia que passa, sobe 100 meticais, 200 meticais. Mas até então subiu e parou nos 1.500. Já os cidadãos entrevistados lamentam e dizem estar muito difícil gerir as contas com os preços atuais. Alguns acreditam mesmo que a situação poderá prevalecer, visto que se avizinha a quadra festiva. Agora para mim está a ser muito difícil. Está a ser muito difícil gerir a casa com esses preços. Os preços vão subir ainda mais. Já subiram pelo menos, em alguns produtos, subiram até 50%. Por isso é que eu ainda continuo a escolher este sítio para fazer as compras, porque nos outros sítios é quase que impossível. Alguns produtos de primeira necessidade subirem quase 100%, isso é preocupante. Sempre no fim do mês eu tinha uma meta que eu comprava, gastava valor X. Já agora já estou a gastar mais quase 85%. O Banco de Moçambique vai limitar o uso de cartões de crédito e débito no estrangeiro como forma de controlar a depreciação do metical face ao dólar. O governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gove, diz que há pessoas que chegam a gastar 2 milhões de dólares no estrangeiro através dos cartões de débito e crédito. O Banco de Moçambique convocou uma conferência de imprensa relâmpago esta segunda-feira para falar do ponto da situação da depreciação do metical face ao dólar norte-americano. Ernesto Gove
diz que uma das decisões é limitar o uso de cartões de crédito e débito. Segundo o Banco Central, há pessoas que chegam a gastar 2 milhões de dólares por ano em compras e importações que não declaram ao Estado. Os bancos serão instruídos, pois, para trabalhar nas suas aplicações informáticas para ajustar os limites de utilização dos cartões. O mais crítico nas formas de pagamento é o cartão de débito, uma vez que não há limitações. Os cartões de débito, como digo, são o grande problema, porque não se dá crédito. Eu acho que é um produto mal concebido, porque os bancos precaucionalmente olharam para aqueles cartões em que eles dão crédito, mas os cartões de débito, porque não dão nenhum crédito, o cliente vai à sua conta. Então, é onde existem mais problemas, porque o limite é o saldo da conta. Segundo o governador do Banco de Moçambique, há 3 formas para a importação de bens, entre elas a utilização de cartões, que é a menos recomendada. Gov não descarta a possibilidade de haver lavagem de dinheiro nessas compras no estrangeiro por cidadãos nacionais. O banqueiro tem a responsabilidade de ser também conselheiro do seu cliente. Senão, podem alguns cair na tentação de cometer irregularidades e até mesmo ilegalidades, que amanhã caem numa situação de atos que configurem branqueamento de capitais e outras atividades ilícitas. Portanto, é bom, a prevenção é bom. O Banco Central diz que não faz sentido fixar câmbios administrados nas importações, conforme solicitaram os empresários recentemente. O governador do Banco de Moçambique diz que a medida pode prejudicar a economia. Taxas administradas não pode haver, não? Não é benéfico para a economia administrar